Presidente Jair Bolsonaro toma nova providência para garantir recursos para o Auxílio Brasil. Câmara dos Deputados retoma as atividades presenciais e deputados têm que comprovar que foram vacinados. Número de contaminação e a procura por testes de Covid despencam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Preços da gasolina e do óleo diesel vão subir amanhã. Com a dificuldade para encher o tanque, os motoristas olham com maior simpatia para os carros elétricos. Novo relatório da ONU aponta recorde na poluição mundial. Golpe de Estado provoca um dia de tumultos no Sudão. E aumenta a ansiedade de meninas do extremo sul da Bahia pela oportunidade de fazer um teste para ingressar no balé russo Bolshoi. A edição desta segunda-feira já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Nesta segunda-feira, o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário, informou que a Secretaria de Estado da Saúde tem estudado a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19 no estado. Atualmente, pelas normas federais e estaduais, o uso do equipamento de segurança em ambientes internos e externos é obrigatório. O governo do município de Criciúma, por meio do prefeito Clésio Salvaro, torna facultativo o uso de máscaras em ambientes externos para quem já estiver com o ciclo vacinal completo contra a Covid, ou seja, dose única ou 2 doses da vacina e após 14 dias da última aplicação. A decisão consta no decreto 1532 de 2021, publicado no Diário Oficial do município. O prefeito, em suas redes sociais, publicou um vídeo para explicar a decisão. O governo do município de Criciúma, por meio do prefeito Clésio Salvaro, tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes externos para quem já estiver com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, ou seja, dose única ou 2 doses da vacina e após 14 dias da última aplicação. A decisão consta no decreto 1532/21, publicado no Diário Oficial do município. O prefeito Clésio Salvaro, em suas redes sociais, publicou um vídeo para explicar a decisão. Por que fizemos a coisa certa e por que Criciúma está reagindo bem ao enfrentamento à pandemia? Nós decretamos que a partir deste sábado, em locais abertos, você está desobrigado a usar a máscara, tá bom? Claro que em locais fechados você deve usar, sempre obedecendo o distanciamento, enfim. Alguns já estão aproveitando e se sentem seguros para andarem sem máscara nas ruas e parques da cidade. 100% seguro. Gostou do decreto do prefeito, então? Gostei, que esse calor agora tem que deixar, né? Se é no ambiente fechado, tudo bem, mas ao ar livre eu acho que não tem mais perigo. No primeiro dia útil do novo decreto estabelecido aqui pela Prefeitura Municipal de Criciúma, muitos ainda estão com a máscara no rosto mesmo ao ar livre e ainda alguns não se sentem seguros em tirá-la. Não, eu não me sinto seguro. Até entanto a gente não sabe se realmente acabou, né? Ou se realmente vai acabar, ou se realmente a vacina vai ajudar mesmo de forma com que a gente esteja bem seguro mesmo de verdade. Eu vou continuar usando máscara por minha consciência, por minha segurança. O Ministério Público de Santa Catarina está avaliando a decisão do prefeito municipal, já que a norma local não pode permitir menos restrições do que as determinações estaduais e federais no controle da doença. A Lei Federal número 14.019 regulamenta que é obrigatório o uso de máscara, cobrindo o nariz e a boca para circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público em vias públicas e em transportes públicos coletivos. De acordo com os últimos dados do estado de Santa Catarina, 5.496.700 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a doença, o que representa 75,79% dos catarinenses. Ao todo, 54,78% da população do estado já está imunizada com as 2 doses. E agora vamos ver os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal,
já foram aplicadas 271.016.213 doses. Significa que 74,1% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose. Mais de 110 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. E nos últimos 3 meses, despencou a procura por testes de Covid na rede pública de saúde de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E o melhor, também caiu o índice de contaminação. Menos pessoas têm procurado o centro de testagem na Barão, em frente à Praça do Rádio, e também as unidades de saúde. Em agosto, foram 25.151 testes para Covid realizados, 811 por dia. Em setembro, foram 13.346, 444 diários em média. Já em outubro, nos 12 primeiros dias, foram 4.233, 352 por dia. Ou seja, de agosto para outubro, o número de testes por dia caiu para quase 1/3. Outro dado importante e que mostra também a diminuição da doença aqui em Campo Grande é a taxa de positividade. Olha só, em todos esses exames, por exemplo, aqui, deram negativo. Para cada 100 testes, em agosto, 15 davam positivo. Em setembro, 6,8 e em outubro até agora, 3,35 apenas. Mesmo com esse percentual bem menor de positividade, a gente ainda tem o vírus circulante, então a gente não pode descuidar. Conforme a superintendente de assistência em saúde, esses dados têm relação direta com o avanço da vacinação. Maior número de pessoas vacinadas e imunizadas, a gente tem uma redução na positividade aí do vírus circulante na nossa cidade. O teste aqui fica pronto em 15 minutos e não só aqueles que têm sintomas devem procurar o centro ou unidades de saúde. Todas as pessoas que apresentem qualquer sintoma, respiratório, ela pode buscar uma unidade de saúde ou aqui o centro de testagem e também os seus contatos. Então, a pessoa que teve contato com alguém que esteja com sintomas respiratórios, ela pode procurar uma unidade aqui o centro de testagem para estar fazendo o teste. E as escolas municipais de São Paulo voltaram a receber, a partir de hoje, todos os estudantes. O rodízio e o distanciamento mínimo já não são mais exigidos. Com o fim do rodízio de alunos, as escolas municipais da cidade de São Paulo voltam a permitir o comparecimento de 100% dos alunos. A Prefeitura da capital também suspendeu a exigência de distanciamento mínimo entre os estudantes da rede municipal, diferente do governo estadual, em que esses alunos não são obrigados a voltar a frequentar as escolas presencialmente. Uma lei estadual garante a presença facultativa dos estudantes durante a pandemia. Os pais que preferirem manter os filhos em casa vão ter de assinar um termo e se responsabilizar pelo acompanhamento pedagógico em casa, o que inclui fazer lições e assistir a vídeos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, das 1.500 escolas da capital paulista, somente 19 têm problemas físicos. E nessas o rodízio não será suspenso. Os alunos seguem com aulas remotas. 13 capitais e o Distrito Federal já retomaram as aulas totalmente presenciais na rede municipal de ensino. E a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que crianças acima de 2 anos devem usar máscara o tempo todo nas escolas, tirar apenas na hora de se alimentar. Os trabalhos presenciais foram retomados nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados, mas para ingressar na casa é necessário comprovar a vacinação. A Câmara dos Deputados retomou as atividades 100% presenciais nesta segunda-feira, mas para entrar na casa, os servidores e trabalhadores em geral precisam comprovar que tomaram as 2 doses da vacina. A decisão da mesa diretora foi divulgada na semana passada. Os trabalhos presenciais na Câmara estão suspensos desde março do ano passado para conter o avanço da Covid-19. Em fevereiro, uma tentativa de retomada foi feita, mas devido a um novo avanço de casos da doença, a medida foi suspensa. Quem tiver menos de 18 anos poderá entrar nos Estados Unidos a partir do próximo dia 8, sem a necessidade de provar que foi vacinado. Apenas quem tem de 3 a 17 anos terá que fazer um teste antes de embarcar. Segundo o governo americano, as outras decisões foram mantidas. Terá acesso livre ao território americano quem provar que está completamente imunizado.
No mundo, de acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicadas 6 bilhões e 870 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Segundo o balanço, o primeiro lugar é da China, com 2 bilhões e 250 milhões de doses. A Índia continua em segundo, agora com 1 bilhão e 200 mil doses de imunizantes. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto o Japão. E veja a seguir, o presidente Bolsonaro reserva mais 9 bilhões de reais do Bolsa Família para o novo Auxílio Brasil. E ainda, novo aumento dos combustíveis que vai começar amanhã incentiva os motoristas a procurarem os carros elétricos. O governo federal busca a aprovação de reformas estruturantes. Essas reformas são para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família e vai pagar R$ 400 às famílias em situação de vulnerabilidade. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que abre crédito especial no valor de 9 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Cidadania bancar o programa. O Congresso Nacional recebeu nesta segunda-feira do governo federal o projeto de lei que destina 9,3 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania viabilizar o programa Auxílio Brasil. O governo federal pretende pagar R$ 400 a cerca de 17 milhões de brasileiros, mas para isso precisa de fontes de renda. Segundo o Ministério da Cidadania, o projeto de lei enviado nesta segunda-feira viabiliza o que falta do saldo do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, mas a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Outro projeto que pode viabilizar os recursos para o programa é a PEC dos precatórios. A medida foi aprovada em comissão especial na última quinta-feira e deve ser votada no plenário da Câmara esta semana. O texto prevê limite para o pagamento dos precatórios e muda o cálculo do teto de gastos públicos, gerando uma folga orçamentária para o Auxílio Brasil. Neste domingo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhado do presidente da República, disse em conversa informal com jornalistas que precisa de 30 bilhões para pagar R$ 100 a mais no programa. Paulo Guedes mencionou que reformas enviadas pelo Executivo ao Congresso bancariam essa despesa, mas elas não andaram no Legislativo. Ele citou a reforma administrativa e a reforma tributária. As reformas administrativas, por exemplo, vou dar um exemplo, reforma administrativa, são 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro, sem atingir nenhum dos funcionários públicos atuais. Simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. De outro lado, o presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$ 100 a mais no Bolsa Família. E vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto R$ 300 dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O ministro disse ainda que defende que o teto de gastos não seja desrespeitado, mas é preciso atender as famílias em situação de vulnerabilidade do país. Eu sou defensor do teto, eu vou continuar defendendo o teto, eu defendo as privatizações. Agora, o presidente tem que tomar uma decisão política muito difícil. Se ele respeita o teto, ele deixa 17 milhões de famílias passando fome. Então ele tem que pedir uma ação social que proteja a população. E eu tenho que calibrar essa ajuda. Inicialmente, a proposta era que o Auxílio Brasil fosse de R$ 300, valor superior ao ticket médio do Bolsa Família, que é de R$ 190. Mas para atender a população mais pobre, o governo pretende aumentar este valor. Uma das saídas fiscais para o reajuste, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, é que o Auxílio Brasil tenha caráter temporário. Com isso, não seria necessária fonte permanente de renda. A medida foi defendida nesta segunda-feira por Arthur Lira durante um evento voltado ao agronegócio em São Paulo. O presidente da Câmara disse ainda que o auxílio provisório é a saída possível, já que o Senado não votou a reforma do imposto de renda. Na sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Economia, disse que o Auxílio Brasil de R$ 400 mantém o equilíbrio entre o social e o fiscal, sem comprometer a economia do país. E hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e
a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. A Petrobras reajustou hoje mais uma vez o preço dos combustíveis nas refinarias. E essa alta deve ser repassada ao consumidor nos postos a partir de amanhã. A gasolina sobe 7% e o diesel 9,1%. Assim, o preço médio da gasolina nas refinarias aumenta 21 centavos o litro e o diesel fica 28 centavos mais caro por litro. O reajuste se deve principalmente às altas do petróleo no mundo todo e à cotação do dólar. E com a alta no preço dos combustíveis, as atenções voltaram novamente para os carros elétricos. Não depender mais dos combustíveis fósseis se tornou o objetivo de muitos países que colocaram metas ambiciosas, inclusive para a proibição dos veículos a combustão. A transição completa aqui no Brasil deve demorar, mas você vai saber agora os prós e contras de quem tem um modelo desse no país, mais precisamente na cidade de São Paulo. Tá insuportável de sobreviver assim, né? A gasolina, o álcool é quase 5, a gasolina quase 6, então muito complicado. Com esse preço não dá mais para você rodar com carro. Não bastassem todos os aumentos registrados este ano, o mercado agora prevê risco de desabastecimento de combustíveis e, com isso, preços ainda mais elevados. Isso porque a Petrobras informou há poucos dias que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Como que a gente faz? Todo dia está tendo um aumento? A gente não tá de mão atada, né? O Tiago não tem mais essa preocupação. Ele comprou um carro elétrico há 2 anos e de lá para cá só precisa recarregar a bateria do veículo. Muito mais que uma alternativa aos combustíveis fósseis, os carros elétricos fazem parte da estratégia para a redução de emissão de carbono na atmosfera. Algumas marcas já pensam em parar de produzir os automóveis a combustão. Isso porque alguns países já têm data marcada para a proibição da venda desses modelos. Estados Unidos e Japão pretendem proibir automóveis movidos a motores térmicos em 2035. No Reino Unido, o prazo é 2030. E na Noruega, a previsão é mais ambiciosa, 2025. Isso porque, segundo dados do governo do país, no ano passado a venda de carros elétricos superou a de veículos a combustão. No Brasil, essa discussão ela continua caminhando, mas ela tem que ser olhada a partir também de um eixo e de uma segunda discussão, né? Acho que uma coisa é o fim da comercialização e outra coisa é o fim da possibilidade desses carros rodarem. Mas esse mercado dos carros a combustão, que com certeza vai continuar existindo, ele vai conseguir aí suprir essa necessidade, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. A transição completa por aqui pode até demorar, mas o Tiago se antecipou e explica por quê. Veio no momento que eu já estava cansado do uso do rodízio, né? Tinha que chegar no escritório sempre antes das 7 da manhã. É isso mesmo. Na cidade de São Paulo, os carros elétricos têm isenção do rodízio municipal de veículos. Mas essa, é claro, é só uma das vantagens de ter um desses modelos. O custo de manutenção dele é muito inferior, coisa assim de 1/6, comparado com a revisão de um carro normal. E o seguro, a maior parte das pessoas fica preocupada, se você considerar o valor do carro em si, do bem, ele não sai tão diferente assim de um carro a combustão. Mas a maior economia está mesmo em não depender mais dos combustíveis fósseis. Eu estou há 2 anos só fazendo carregamentos em locais públicos como shoppings, supermercados, inclusive postos de gasolina, onde a maior parte dos lugares hoje não tem a cobrança do carregamento. Até agora, o Tiago rodou cerca de 38 mil quilômetros sem gastar nada. Segundo o bancário, uma economia de R$20 mil. E aí o motorista fica assim. Dirige mais tranquilo, menos estressado,
você se desgasta muito menos, porque é uma direção mais fácil, né? O carro não tem barulho, não tem o calor do motor, não tem a vibração do câmbio no volante. E ele fez questão de provar que o carro é mesmo silencioso. Você pode ver que o carro em si, ele não faz barulho ao rodar, a não ser um pequeno som em velocidades baixas, que é exatamente para os pedestres perceberem a aproximação do veículo. Mas tudo tem dois lados, então vão aí as desvantagens. Ainda é um carro de maior valor agregado, ainda não existe um grande mercado, né, de carros de segunda vida, o que tornaria, né, nesse instante, claro, quando isso acontecer, a gente passa a ter também uma parcela importante de carros elétricos mais baratos. Outro problema está na infraestrutura de recarga. Mas o Brasil, em relação a isso, né, tem tido boas medidas, né? A gente iniciou esse ano pensando aí em malha de recarga em pontos, né, públicos ou shoppings, enfim, varejos, pontos semipúblicos. A gente iniciou o ano com um pouco mais de 350 pontos e vai terminar esse ano com mais de 1.000 pontos. Sem tantos pontos de recarga, fica difícil percorrer longas distâncias, porque 300 quilômetros é o que o carro roda com uma bateria cheia. E para carregar 100%, leva tempo. Os que carregam em 22 kW, eles vão fazer 100% de carregamento em 2 horas. Mas para o Thiago isso não é problema. Você demora para carregar o carro mais que abastecer? Sim, mas você também consegue carregar o veículo em momentos que você está fazendo outra atividade. Amante do carro elétrico, o bancário, que agora também é motorista de aplicativo nas horas vagas, resolveu criar um canal no YouTube para contar todos os detalhes do veículo a quem se interessar. Para ele, o carro é só vantagens. E aqui, ele incentiva quem ainda não tem um. No meu horário de folga, eu dirijo o meu carro. E no meu horário de trabalho, eu dirijo o meu carro. Então, nada melhor que ter um carro confortável para estar dentro. Mas é do governo que o motorista aguarda incentivo para a compra do carro elétrico. O eixo governamental e as políticas públicas devem seguir, né, aí os apontamentos, as necessidades da população, que é uma agenda, como a gente já falou aqui também, muito pró, né, a sustentabilidade, a eficiência energética. Começamos mais uma semana no mercado financeiro e o dólar fechou em queda de 1,27% em meio a expectativas de alta ainda maior na taxa básica de juros nesta semana, após as manobras do governo federal para driblar o teto de gastos e do alívio com relação à permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,55 na venda. Um casal que venceu o câncer junto ganhou um mural de 20 metros em um hospital de Pádua, na Itália, como símbolo de superação. Quando Casper e Sana se apaixonaram, ela tinha câncer de mama em um estágio considerado muito avançado. Eles decidiram se casar imediatamente para apoiar um ao outro na difícil batalha que viria e, assim, enfrentaram um ano de tratamento. A irmã de Casper, a famosa muralista holandesa Judith de Leeuw, presenteou o casal no dia do casamento, com um painel pintado por ela. A imagem retrata um casal se abraçando de forma comovente. E veja a seguir, novo relatório da ONU aponta outro recorde na poluição no meio ambiente. E ainda, alta no preço mudou o cardápio de muita gente que está comprando carnes de segunda. Nas últimas 24 horas foram registradas 160 mortes por Covid-19 e 5.797 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.922.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação.
Já são mais de 243 milhões e 926 mil casos e mais de 4 milhões 952 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos, em primeiro lugar do ranking, passaram dos 45 milhões e 489 mil diagnósticos e somam 736.572 vítimas fatais. A Índia, em segundo, soma mais de 34 milhões e 189 mil contaminações. O Brasil tem mais de 21 milhões e 735 mil testes positivos e registra 605.804 mortes. O Reino Unido tem quase 8 milhões e 851 mil casos. E a Rússia se aproxima da marca dos 8 milhões e 150 mil pessoas que foram contaminadas. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que lançou a revisão acelerada da pílula antiviral contra a Covid-19 da farmacêutica americana Merck. Os resultados preliminares dos estudos de laboratório e clínicos sugerem que o comprimido promete ser um reforço rápido e eficaz no combate ao coronavírus. A primeira vacina contra a malária foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde para uso em humanos. O imunizante Mosquirix foi desenvolvido durante 30 anos, depois de cumpridos todos os protocolos de segurança e testagem por etapas para salvar a vida de adultos e crianças, especialmente contaminadas pela doença que 2 anos atrás matou quase 220 milhões de pessoas. Poucos dias antes da Conferência Climática COP26, uma notícia só aumenta a preocupação dos cientistas sobre as mudanças climáticas. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a atingir um novo recorde em 2020. O alerta foi realizado pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o boletim da OMM, a taxa de aumento anual registrada foi superior à média do período 2011-2020. No relatório, a agência da ONU indica também que já se evidencia a transição de uma parte da Amazônia, considerada local de absorção, para uma fonte de emissão de carbono por causa do desmatamento. Today we are talking about greenhouse gases Hoje estamos falando de gases de efeito estufa e novamente quebramos recordes nos principais gases poluentes, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que observamos antes por décadas continuou. Segundo a organização, a desaceleração econômica causada pela Covid-19 não teve qualquer efeito evidente sobre os níveis atmosféricos dos gases de efeito estufa. A OMM informou ainda que as emissões não param e que a temperatura mundial continuará subindo. O boletim explica que, como o dióxido de carbono é um gás de vida longa, o nível de temperatura observado hoje persistirá por várias décadas, mesmo se as emissões fossem rapidamente reduzidas até alcançar o nível de zero líquido. O primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, foi preso em um golpe de Estado. Soldados prenderam outros membros do alto escalão do governo. A população foi às ruas para protestar e houve confrontos com feridos. O aeroporto da capital Khartoum foi fechado e a situação da política no país já estava tensa desde uma tentativa fracassada de golpe em setembro. Com aumento de 30% no preço da carne em um ano, o jeito foi recorrer aos cortes de segunda. Picanha e filé mignon, R$ 61,00 o quilo. Alcatra e contrafilé, R$ 42,00. É, o preço da carne de primeira tá de cortar o coração. O jeito, então, é partir para a carne de segunda. Por isso, a venda dos cortes de carne de segunda cresceu bastante. 40%, 45% na média, assim, né? Porque carne tudo qualidade boa, né? Fresquinha. O preço da carne de segunda gira em torno de R$ 28 a R$ 33,00. As mais vendidas são miolo de agulha e músculo. O problema é que não dá para fazer com esses cortes o tradicional bife. É mais a carne de panela, espetinho, é o que eles mais usam, né? Mas tem um corte de segunda que dá para fazer um bifinho sim. Miolo de paleta fica bom. Cresceu também a venda de miúdos. Os preferidos são o mocotó e o fígado, que nem tinha neste açougue de tanto que vende. Uns 20, 25. E assim o consumidor vai driblando o alto preço da carne vermelha, que cada vez mais se torna uma peça de vitrine para muita gente.
No centro da capital da Espanha, o tradicional festival que celebra a pecuária do país ibérico foi invadido por um rebanho de ovelhas. A passagem do rebanho por Madrid remonta às antigas rotas dos pastores. Criadores do norte do país migram para o sul com seu rebanho para fugir do inverno, que começa a se aproximar no hemisfério norte e a congelar os pastos. Por séculos, a rota dos pastores percorria cidades do interior, mas desde 1994 marca a presença na movimentada e moderna capital do país. No ano passado, a celebração foi cancelada por conta dos protocolos da Covid-19. E você vai ver daqui a pouco, China faz o primeiro evento teste para os Jogos Olímpicos de Inverno. E é grande a ansiedade de meninas do extremo sul da Bahia que aguardam uma chance para serem testadas pelo renomado Balé Bolshoi. A organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 realizou hoje o primeiro evento teste da competição. Em pouco mais de 100 dias, a China vai sediar as competições. Esse esporte, um pouco curioso, causa medo e aflição em muitas pessoas. O skeleton foi criado na Suíça. Na modalidade, os atletas se deitam numa prancha e se lançam na pista com o objetivo de completar o circuito com o menor tempo possível. Os competidores podem alcançar velocidades superiores a 100 km por hora. Durante o evento teste das Olimpíadas de Inverno, 240 atletas de 23 países participaram de uma competição de qualificação olímpica e aproveitaram para testar a pista de gelo recém-construída. Todos seguiram orientações contra a Covid-19, que inclui ter o ciclo vacinal completo e a apresentação de testes negativos para o vírus. Os organizadores aproveitaram o evento para divulgarem também as diretrizes sanitárias e debateram a presença de público nas competições. Ao que tudo indica, a presença de espectadores parece cada vez menos provável, à medida que as autoridades lutam para lidar com o novo surto do vírus que atinge o norte do país oriental. Apesar das preocupações com a pandemia, a China garantiu que o maior evento de esportes de inverno do mundo acontecerá entre os dias 4 e 20 de fevereiro de 2022. Uma raiz nativa das ilhas do Rio Paraná, conhecido como ginseng brasileiro, faz sucesso na China, que é a maior compradora e fica com metade do que é vendido fora do país. O ginseng é uma raiz muito usada na medicina oriental. Bastante estudada, a planta traz diversos benefícios à saúde. A produção estimada para a safra 2019 a 2021 é de 300 toneladas, sendo que 95% da produção é exportada e garante renda para ribeirinhos e assentados no Brasil. O Egito lançou a primeira exposição internacional de arte contemporânea que divide espaço com as tradicionais pirâmides de Gizé, que são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A organização responsável pelo evento nas pirâmides e no entorno do Planalto de Gizé declarou que a exposição representa uma fusão da herança antiga e da arte contemporânea e tem como objetivo promover a arte egípcia com exposições anuais em locais históricos. A exposição Forever is Now, que traduzida para o português significa eternidade é agora, ficará em cartaz até o próximo dia 7 de novembro. Um momento de ansiedade e emoção para algumas meninas da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Elas não veem a hora, porque agora poderão realizar um sonho depois que se apresentarem no teste para o premiadíssimo balé russo Bolshoi. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. O pequeno trecho do poema de Cecília Meirelles representa tantos de nossos talentos. Toda bailarina já sonhou um dia em fazer parte de uma das maiores companhias de balé do mundo, o Bolshoi. Com a Jennifer não é diferente. A pequena teixeirense, pela segunda vez consecutiva, conseguiu se classificar para o processo de seleção em Joinville, Santa Catarina.
Ela fala que o desejo pelo balé surgiu aos 3 anos. Desde os 3 anos já estava pensando em fazer balé. Só que antes não tinha para 3 anos, né? Então eu ficava doida tentando passar. Minha mãe, eu quero fazer balé. Mãe, eu quero fazer balé. E aí, com 6 anos ou 5, eu comecei a fazer. Para a conquista foi necessária uma preparação cheia de abdicações, principalmente alimentares. Tem que fazer dieta, um tanto de coisa. Então, assim, eu já deixei de comer um tanto de coisa que eu comia e agora eu tô só comendo coisas mais leves. Você gostava de comer o que você precisou deixar de comer aí? Ah, besteira, né? Doce, essas coisas, aí eu tive que deixar de comer. Pão também é bom deixar de comer. Camila é a professora da Jennifer e conta como foi o trabalho desenvolvido com a pequena. Nós trabalhamos a Jennifer, né, com afinco, né? Ela é uma bailarina que entra na sala 8 horas da manhã, sai meio-dia, à tarde entra 2, 3 horas da tarde, sai 8 da noite. Isso de segunda a quinta. Então, ela é, digamos que bem trabalhada, né? E com, além da questão do tempo, tem muita qualidade nisso aí. Jennifer também é nossa monitora, ela auxilia também já nas aulas. Então, assim, é um ganho a mais que ela tem pela forma dela de levar os estudos tão a sério a dança. Para a ida ao sul do país, elas contam com a colaboração de todos, a fim de custear os gastos da viagem. Nós estamos com rifas, né, que pode estar adquirindo através, me ligando, através do Pix, e também em milhas, valores em dinheiro. Qualquer forma de patrocínio, de ajuda para a gente é importante, porque a gente está com menos de 15 dias. A Jennifer não será a única a representar a nossa cidade. Isabelle, também de 11 anos, se apresentará para a equipe do Bolshoi. Esta também será a segunda vez dela participando de uma seletiva. A bailarina diz ser a realização de um sonho que teve início aos 5 anos. Eu já participei outras vezes, sim. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. E tenho até hoje, né? Estou muito feliz, muito alegre. E sempre foi o meu sonho, né? Estar lá, participando. Mesmo que eu não passe, eu não desisto do meu sonho, que é meu grande sonho, ser uma bailarina profissional quando eu crescer. Sua professora Vanessa relata a trajetória de Isabelle até aqui. A Isabelle faz balé com a gente desde os 5 anos de idade. Em 2018, ela foi pré-selecionada também. Só que entre alguns critérios, né, ela ficou entre as 120 meninas do país, numa concorrência de 5.000 candidatas. Em 2020 ela participou e ainda assim não foi. Aí agora em 2021 nós fizemos o teste e ela conseguiu ser aprovada. Nesse processo desse ano, assim, a gente buscou muito melhorar aquilo que a gente achava que ela precisava em termos de flexibilidade, equilíbrio, porque acreditamos que a técnica nessa faixa etária eles que querem inserir. Elas também pedem o apoio de pessoas e empresas para a ida a Joinville no próximo dia 3. É um custo muito alto, porque é longe, é uma distância considerável, né? Então Santa Catarina não está logo aqui. E nós estamos em busca, sim, de empresas, pessoas físicas, apoiadores da cultura mesmo, para que ela possa ir. Porque o custo de hospedagem, passagem, tudo teve um reajuste muito grande de março para cá. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas de hoje, o pastor Josias Cruz falou sobre a limitação da ação do diabo na vida da humanidade e que o medo não é de Deus. O diabo pediu uma permissão para Jesus de tocar em Simão. O inferno todo, ele tem uma limitação. Se desse essa liberdade para o inferno, não ficaria um para contar a história. Mas ele anda pelos 4 cantos da terra com o seu trabalho de matar, roubar e destruir. E se a pessoa permite, ele terá acesso. Mas com aqueles que buscam o Senhor, que se envolvem com Deus, ele não pode sair tocando, não. Infelizmente, para alguns de nós, o inferno tem que chegar diante de Deus e falar, deixa eu tocar nele. Foi assim com Jó. Deixa eu tocar nele, ver se ele não blasfema na tua face. E Deus permitiu.
mais um pouquinho na frente, no livro de Jó, a Bíblia diz por quê, né? O porquê que aquilo aconteceu. A Bíblia diz que o que mais Jó temia aconteceu. O medo é um espírito do inferno, não é de Deus. O medo não é de Deus. O amor lança fora o medo, diz a Bíblia. Então, se lança fora o medo, é porque o medo não é de Deus. Então, qualquer pessoa que tem medo, ela tem um pouquinho do inferno. Então, o Jó ele tinha medo de perder e perdeu. Quando Satanás falou, deixa eu tocar nele, é porque ele estava aqui, ó, ele tem medo. Ele tem medo de perder tudo. Ele pode até estar com o Senhor, pode dizer que é do Senhor, mas ele tem medo. Então, deixa eu tocar nele, ver se ele não vai blasfemar na tua face. Então, o inferno, a ação do diabo, ela é limitada. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.